Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer a correção aqui dos exercícios de matemática cobrados pela Banca Indepac no concurso de Nazaré Paulista para o cargo de PEB 1. Essa prova foi feita no dia 16 de outubro de 2022. Hoje é dia 17, já estou corrigindo e ainda nem saiu o gabarito. Então vamos ver o que a prova cobrou e aí eu vou resolvendo junto com vocês. Se surgir alguma coisa aí de recurso, a gente já tem tempo aí de estar entrando. Bom, então vamos lá, 5 questõezinhas de matemática da questão 16 a 20 da nossa prova. E diz assim a primeira. A divisão dos lucros de uma pequena empresa é feita entre seus 3 sócios de acordo com o valor de cada um, aplicou na abertura da empresa. O lucro desse último ano foi de R$ 440 mil. E os capitais aplicados foram 80 mil, 65 mil e 75 mil. Aqui aplicou mais lucro, recebeu. Então vamos lá. A gente tem que saber aqui que recebeu mais. Então com certeza foi a que aplicou mais, tá bom? Esse tipo de exercício eu usei no curso, né? Eu usei 2 exemplos super semelhantes a ele. Uns eu até chamei de André, Bernardo e Carlos, né? Ficou bem bacana. Tanto que eu vou usar ABC aqui, as 3 pessoas. Então vejam só o que eu vou fazer. Na primeira parte eu vou colocar sobre a aplicação. Em vez de eu usar 80 mil, 65 mil, 75 mil, eu vou usar só 80, 65, 75, tá? Só para nos facilitar, não precisa colocar esse monte de zero aqui. A gente só coloca na resposta, tá? Para ficar mais fácil. E esses 440 mil era o quê? Era o valor do lucro. Isso que eu estou colocando foi a aplicação. Então, o lucro tem que vir aqui embaixo, tá bem? Mas esse lucro de 440 mil é o quê? É o lucro total do ano. Então aqui, ó, eu vou ter que colocar uma coluna chamada total, onde eu vou estar colocando aqui 440, tá bom? Estou tirando a parte do 1000 ali, depois o que der na resposta a gente acrescenta o 1000, tá bom? Bom, e agora, professor, o que eu faço? Bom, o que é o total para você? O total não é a junção de todos os 3? Pois bem, é isso que a gente vai pensar também na aplicação. Você vai fazer aqui, ó, 80 mais 65 mais 75. Então, 75 mais 65 dá 140. 140 mais 80 dá 220, tá certo? Então, tá aqui. Aí, agora a gente vê a proporção entre os dois que eu tenho, né? Entre o total aqui, de 220 para 440. De quanto que é essa proporção? Se você ficou na dúvida, divide 440 por 220, tá bom? Seria 2 vezes. Então, essa proporção é de 2 vezes. Se você quisesse achar do C, era só multiplicar por 2. Se quisesse achar do B, era só multiplicar por 2, ó, continuando a mesma proporção. E do A, a mesma coisa. Mas como ele me pediu o que mais recebeu, eu tenho que ver quem mais aplicou, que no caso foi esse carinha aqui, de 80. E aí a gente faz 80 vezes 2, chegamos em 160 de lucro. Bom, no caso, a gente estava falando da parte do 1000, né? Então, ficamos com 160 mil de lucro para o que mais recebeu. Ou seja, a alternativa correta, a letra B de bola. Teria outras maneiras de fazer exercício? Sim, por sistema de várias variáveis. Mas daí você ia cair em 4 equações com 3 variáveis, tanto que uma seria múltipla da outra, por isso que ficaríamos com 3 equações e 3 variáveis, tá bom? Ia dar um certo trabalho. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma aqui que eu os apresentei agora. Bom? Bora lá, vamos para a nossa segunda questão de matemática, questão 17 da prova, que diz assim. Os números x, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, e y, que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, tem como MDC, e aí estão os números apresentados. Ele quer o MDC, que é o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divida todos ao mesmo tempo. Se você pensou em fazer 2 ao quadrado 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5 ao quadrado é 25, então 12 vezes 25, chega lá em 300. Aí no y a mesma coisa, eu acho que de olho aí está batendo 360. E fazer o MDC entre esses dois números, perfeito, você vai chegar na resposta, mas você já notou
o trabalhinho que vai dar isso. Agora, quando eles já estão faturados, como é o caso desse enunciado, me facilita muito. É só você pegar o maior divisor comum de cada termo. Por exemplo, entre os dois, um eu tenho 2 ao quadrado e outro eu tenho 2 ao cubo. Como você quer o maior divisor, o 2 ao cubo não divide o x, ele divide até o 2 quadrado, né? Portanto, eu vou usar o 2 ao quadrado como o máximo divisor comum entre os números 2. Sempre o menor expoente, tá bom, pessoal? Ó, entre o 3 ao quadrado e 3, esse 3 seria 3 elevado a 1. Eu vou escolher o 3 elevado a 1, porque ele é menor. E aí, depois, entre o 5 ao quadrado e o 5, quem que é menor? O menor expoente é esse 5 aqui, que está 5 elevado a 1. Só escolher os menores. E aí, multiplica-os. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, que já vai dar 12, e 12 vezes 5, chegamos em 60. Certo? Portanto, está aí a alternativa correta, a letra B de bola. Agora vamos para o terceiro exercício de matemática, exercício 18 da prova, que diz assim: Mauro pretende comprar um carro e para isso precisa de R$35 mil. Ele tem 12 mil e vai aplicá-lo durante 18 meses a uma taxa de 6% ao ano. O valor que ainda faltará para completar o valor do carro será de quanto? Tá certo? Então veja só uma coisa, ele te deu uma taxa de 6% ao ano e falou de 18 meses. Um deles você vai ter que estar trocando. Como assim, professor? Você não tem como trabalhar meses e anos. Ou você só trabalha com meses ou você só trabalha com anos, certo? Por exemplo, 18 meses é um ano, que são 12, e meio, né? Um ano e meio. Então, em vez de eu trabalhar com 18 meses, eu vou trabalhar com 1,5 anos, tá bom? E aí, vamos lá. Ele vai aplicar 12 mil. Quanto que ele vai ganhar de juros? Vamos ver. Ó. Juros é C vezes I vezes T. O capital aplicado é de 12 mil. A taxa é de 6% ao ano, um tempo de 1,5 ano. Bom, multiplicando aqui, pessoal. Vamos lá. Ó. Vamos cortar esses dois zerinhos de cima com os dois zerinhos de baixo para ficar mais fácil. 6 vezes 1,5 dá 9. Por quê? É 6 mais metade de 6. Bom, é 1 vez e meia ou 6. 1 vez é 6, metade do 6 é 3, então 6 vezes 1,5 dá 9. E agora faço 9 vezes 120. Tá? 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com mais 1 dá 10. Portanto, será ganho R$ 1.080 de juros. Ele já tinha 12 mil. Então, vai ficar com quanto no total? 12 mil mais 1.080, ele vai chegar a ficar com R$ 13.080, certo? Só que olha o que ele me questionava. O valor que ainda faltará para completar o valor do carro. Quanto que custa o carro? Para comprar o carro, custa 35 mil. Então, para eu saber quanto é que falta, eu tenho que fazer aí os 35 mil menos 13.080. 0 menos 0 dá 0. Aqui eu vou ter que emprestar, ficando 10 menos 8 que dá 2, 9 menos 0 dá 9, 4 menos 3 é 1 e 3 menos 1 dá 2. Portanto, faltam R$ 21.920 para completar o valor do carro, tá certo? Então, com isso, chegamos aqui na nossa alternativa correta, a letra B de bola, certo? Então, tá aí o nosso exercício 18. Vamos agora para o exercício 19, que diz assim: para um concurso, estão inscritos 4.200 candidatos maiores de 18 anos. Desses, 45% são mulheres e 30% das mulheres se encaixam na faixa etária de 18 a 25 anos. A quantidade de mulheres com idade maior de 25 anos é de... Então, nota que é um exercício de porcentagem, né? Eu acabei trabalhando isso no curso também com o pessoal, tá? E isso daí, o que eu mostrei para eles? Fazer por partes, né? Fazer por setinhas, fica muito mais fácil. Como assim, professor? Pega o seu valor total. Olha só, 4.200. Tem 4.200 candidatos. Aí, desses, 45% são mulheres. Então, você tem aqui que 45%
são mulheres. Para isso, eu preciso fazer 45% de 4.200. Então, 45% de 4.200. Posso cortar os dois zerinhos, fica 45 vezes 42. Vamos puxar um ladinho aqui para fazer essa conta, para a gente não errar, né? 45 vezes 42, que dá aí um total de 20 vai 2, 16 com 2 dá 18, chegando em 1.890. Portanto, 1.890. Então, desses 4.200 candidatos, temos que 1.890 são mulheres, o restante seriam homens, ok? E ainda ele me diz o seguinte, ele me diz que 30% das mulheres nessa faixa de etária se encaixam entre 18 e 25 anos. Então, 30% dessas mulheres têm entre 18 e 25. E ele quer saber a quantidade de mulheres com idade maior de 25 anos. Portanto, pensa só nas mulheres. O total de mulheres, só as mulheres, eu tenho que pensar que são 100%, certo? 30% delas têm entre 18 e 25. Qual o restante? Se você tem 100%, 30% é uma coisa, 100 menos 30, 70% são as que têm mais de 25 anos, que é o que ele quer saber. Portanto, ele está me questionando 70% de 1.890. E aí, com isso, corta um zerinho em cima com o de baixo, mais um em cima, outro embaixo, ficamos com 189 vezes 7. E 189 vezes 7, chegaremos em 7 vezes 8, 56, mais 6, 62. 7 vezes 1, 7, mais 6 dá 13. Chegamos num total de 1.323 mulheres com mais de 25 anos de idade, certo? E aí isso daí a gente se encontra na alternativa a letra A. Bom, só não vou deixar de falar aqui antes da gente chegar na questão 20, se você quiser ter acesso a esse simuladinho, né, é só entrar aqui no descritivo abaixo, tem aí já disponível para vocês no site, assim como também tem um grupo de WhatsApp, onde a gente passa aí bastante coisas para vocês sobre as carreiras educacionais, concursos, né, os editais, sempre dicas, macetes de prova, igual eu tenho feito aqui, então não deixe de entrar, tá bom? Vamos aí para a nossa última questãozinha, que diz assim: um quadrado de lado 15 centímetros tem a mesma área que um retângulo de largura 9 centímetros. Então, o comprimento do retângulo mede, portanto, aqui ele nos traz uma questão de geometria, tá certo? Vou desenhar aqui um quadrado e vou também desenhar um retângulo, só para ficar mais fácil da gente poder entender. O quadrado ele fala que tem lado 15 centímetros. Perfeito. Quadrados são todos lados iguais, 15 por 15. O retângulo ele falou que tem largura de 9 e teria um comprimento x. Certo? Que é o que eu quero achar, eu me pergunto o comprimento do retângulo. Só que ele disse também que os dois têm a mesma área. O que significa ter a mesma área? Quer dizer que a área deles são iguais. Portanto, a área do quadrado, ó, base vezes altura, ou somente lado ao quadrado, que seria o 15 ao quadrado, é igual a base vezes altura do retângulo, que é o 9 vezes x. Só que 15 vezes 15 é 225. E aí, o 9 que está multiplicando o x passa dividindo, vamos ter aí 225 dividido por 9, e com isso chegaremos em 25 centímetros. Está aí o comprimento. Só que, cadê a minha alternativa? Né? Está faltando aí minha alternativa, portanto é uma questão que merece recurso, é uma questão que deve ser anulada por falta de alternativa. Então, quando saírem aí o pedido de recurso, já entram lá, recursar por motivos de não ter alternativa correta. E aí vocês possam esboçar todo esse raciocínio que eu coloquei, né? Mostrando aí que o valor correto deveria ser 25, certo? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Tem o Instagram também aqui embaixo para vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.